Em tristeza eu vivia, o amanhã me era escuro. Não sabia onde o meu pensamento pôr, mas senti bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar em segurança no caminho rumo ao lar. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo, meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Graças dou sim pelas dores, sofrimentos que enfrentei, mas através do meu sofrer pude a fé compreender. Mas em toda provação Jesus proveu consolação, em meu sofrer tornou mais forte o coração. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo, meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus, que aprendi a depender do amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Nós agora iremos ouvir o pastor César Gracioto. Enquanto o pastor César vem, eu gostaria de dizer a você, pai, a você, mãe, que tem filho ou filha na idade adolescente, se você quiser mandar seu filho ou sua filha para uma boa instituição, o pastor César, ele é pastor numa escola, regime internato, em Washington, D.C., na área, e ele tem mais detalhes, é só procurá-lo. Ele tem até um vídeo que aqueles que quiserem, sábado à tarde ele vai mostrar o vídeo da escola na qual ele trabalha, juntamente com a sua esposa, a professora Laura. Obrigado, pastor. Boa noite, queridos. É bom estarmos na casa de Deus novamente. Eu parabenizo você por estar aqui. Eu sei que o seu dia a dia, a correria do dia a dia é cansativo, mas buscar a Deus em primeiro lugar, e a palavra de Deus nos diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu acredito que você, vindo aqui nessa noite, você está confirmando a sua fé para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que algumas pessoas não podem estar aqui devido a trabalho, outros estão adoentados, acompanham pela internet, e que Deus possa também abençoar a todos que estão nos assistindo pela internet. Nós estamos falando sobre Jesus Cristo, o livro desejado de todas as nações, um dos livros preferidos de leitura, que eu recomendo a você. Na página 687, dependendo da edição, você vai encontrar um dizer maravilhoso que diz assim: Jesus é o centro de toda a doutrina. Eu tenho visto pessoas lerem a Bíblia e não têm encontrado Jesus. E eu tenho visto que muitas vezes o problema do ser humano, daqueles que estudam a palavra de Deus, são os dois polos. Aqueles que olham a palavra de Deus colocando muita ênfase na doutrina e pouca ênfase em Cristo, virando assim legalistas. E alguns que colocam muita ênfase em Cristo, pouca ênfase na doutrina, virando assim liberalistas. O maior desafio nosso ao estudarmos a palavra de Deus é encontrarmos Jesus Cristo e dele observar
o caráter, a pessoa maravilhosa, o plano da salvação. E quando você se encontra com Jesus Cristo dentro da palavra de Deus, que vai desde Gênesis ao Apocalipse, você vai então conseguir entender que todas as demais doutrinas vão orbitar ao redor de Cristo Jesus de uma forma perfeita. E nessa noite, nós vamos estudar a história de uma mulher, que dentro dessa história você vai observar que existem milagres que contam sobre as doutrinas de Deus. O Antigo Testamento joga luz no Novo Testamento quando você consegue enxergar Jesus dentro dessa amplitude que é a palavra de Deus. E nessa noite nós vamos fazer alguns exercícios para você entender como estudar a palavra de Deus. Como é gostoso estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, existem riquezas na palavra de Deus, que às vezes um texto ou uma própria palavra abrem janelas para demais verdades maravilhosas que todas as vezes que você vai estudando a palavra de Deus de forma mais aprofundada, com coerência, pedindo a orientação do Espírito Santo, a palavra de Deus vai abrindo janelas e revelando ainda mais belezas para a nossa vida espiritual. E eu sei que quando você estuda a vida de Jesus Cristo à luz dessa verdade, todas as demais doutrinas vão então ser reveladas segundo a vontade de Deus para a sua vida. Então, nessa noite, nós vamos fazer esse exercício estudando uma passagem da Bíblia, uma história que conta um pouco mais da nossa caminhada, que todos nós estamos juntos rumo ao céu. Vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus, nessa noite eu gostaria de clamar pelo teu sangue para que me ensine, para que me ajude ao abrir a palavra, que as minhas palavras possam ir direto ao coração de cada um que veio a essa igreja nessa noite e aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Senhor, não existe nenhum dom especial, porém o dom do Espírito Santo. E nessa noite eu gostaria que ele falasse através de mim. Que eu possa ser apenas um prego que pendure esse quadro maravilhoso de Jesus e que ele possa ser visto e ouvido nessa noite. Perdoa, Senhor, assim os nossos pecados, abra nossa mente e nosso coração para que possamos ouvir Tua voz. Em Teu santo e sagrado nome te agradecemos. Amém. No livro de Marcos, no capítulo 5, nós vamos encontrar a história de uma certa mulher. Mais uma vez, a palavra de Deus não mostra, não fala o nome dessa mulher. Sabe por quê? Eu imagino que muitas vezes a palavra de Deus não coloca o nome do personagem, porque Deus quer que você coloque o seu nome nesse personagem. Os personagens bíblicos, os vultos bíblicos, as biografias bíblicas, elas são muito mais do que histórias. Elas são continuação da minha e da sua história. Então, quando você encontra um nome na Bíblia, ou uma pessoa sem nome, porventura nos evangelhos você vai encontrar pessoas que se encontraram com Jesus e a palavra de Deus não toma tempo para falar o nome dessa pessoa. Por duas razões. Primeiro, porque eu acredito que você pode colocar o seu nome na história dessa pessoa. Segundo, porque a história dessa pessoa não é tão importante. Quem é importante é Jesus Cristo. Às vezes, nós colocamos muita ênfase em heróis da Bíblia. Mas a palavra de Deus nos diz, principalmente lembrando de um grande herói da Bíblia chamado Elias, que ele tinha natureza como a minha e como a sua. Moisés, Jacó, Davi, os grandes heróis, eles eram como eu e você. Às vezes nós nos esquecemos que, na verdade, Deus quer que você não olhe apenas para esses heróis, querendo se comparar a eles, mas que você possa olhar para o Deus que os fizeram heróis. E esse Deus pode fazer de mim e de você heróis também na nossa vida e na nossa labuta diária. Então, muitas vezes você vai encontrar alguns relatos como esse que nós encontramos no livro de Marcos, e você não vai ter um nome. Ontem nós estudamos sobre um homem chamado Bartimeu. A palavra bar, eu expliquei para vocês ontem à noite, é a palavra grega para filho. Esse homem não possuía nome. Ele era um homem desconhecido na cidade de Jericó. Ele não tinha nome porque talvez ninguém se preocupou em dar um nome para ele. Como ele era cego,
Ele já havia nascido, talvez. Alguns acreditam que ele nasceu cego, outros acreditam que ele, porventura, se tornou cego na sua infância, e não deram a ele nenhum tipo de significado, nenhum tipo de atenção. Tanto assim é que ele ficava ali nas ruas de Jericó mendigando. E eu expliquei para vocês ontem que a cidade de Jericó era uma cidade amaldiçoada, segundo a palavra de Deus. Então Bartimeu ele era triplamente amaldiçoado. Ele nasceu no planeta amaldiçoado, ele nasceu na cidade amaldiçoada, e ele era cego. E por ser cego, alguns judeus acreditavam que ele era também amaldiçoado. E Jesus passou em Jericó e encontrou-se com Bartimeu, sem nome, na cidade amaldiçoada, no planeta amaldiçoado, de uma geração amaldiçoada, e Jesus o encontra mendigando, mas ele grita, Senhor, filho de Davi. Nós ontem falamos um pouco sobre esse texto, e Jesus dá a ele a oportunidade de ver, porque era isso que ele pediu a Jesus. Então, juntos agora eles saem de Jericó, e a palavra de Deus diz, um texto maravilhoso, que Bartimeu então seguiu a Jesus pelo caminho. E eu disse a vocês ontem à noite que muitas vezes nós pedimos bênçãos a Deus e Ele não as dá, porque Ele sabe que quando você as receber, você não seguirá Ele pelo caminho. Mas Bartimeu recebeu, porque ele seguiu Jesus pelo caminho. Jesus não pode te abençoar sabendo que aquilo que você está pedindo não é bênção, porque muitas vezes até coisas boas na nossa vida podem se transformar em maldições. Então Deus, na sua sabedoria infinita, Ele consegue balancear os pedidos que os seres humanos fazem a Ele, porque Ele, na sua grande e poderosa e infinita sabedoria, quer nos levar ao céu e não apenas satisfazer desejos temporais na nossa vida. Mas isso você vai, através da sua caminhada com Deus, você vai observando e crescendo nesses aspectos. Então, vamos agora olhar esse texto aqui. Eu já fiz um breve comentário do que ontem nós conversamos. Era importante para que você agora entendesse também esse texto que nós vamos ler. Marcos, capítulo 5. Vamos para o versículo 23, mas nós não vamos ler o 23, porque ele é o finalzinho. Na verdade, é o 24. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, veja, não há nome, porque Deus talvez esteja querendo nos convidar agora, nesse momento, para que eu e você sejamos essa mulher. Não existe nome porque Deus está falando, não é importante esse nome, o importante é que você se veja na história dela. Que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Agora, venha comigo para o livro de Mateus, capítulo 9, versículo 20. A mesma história. E vamos ver se nós encontramos algo um pouco diferente, que talvez o evangelista acrescentou a essa história. Mateus, capítulo 9, 20... versículo 20 e 21. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia veio por trás dele e lhe tocou aonde? Na orla. Eu não sei se a sua Bíblia tem orla, algumas outras vão falar na barra das suas vestes, na orla, e nós vamos falar sobre isso. Volte para o livro de Marcos. Eu só queria fazer esse adendo porque é importante. E veja, é assim que nós estudamos a palavra de Deus. Um pouco aqui, um pouco ali. Porque quando você estuda a palavra de Deus, veja, nós temos 3 evangelhos sinópticos, aqueles que falam das mesmas histórias. Mas alguns evangelistas vão acrescentar detalhes a algumas dessas histórias. Esses detalhes são importantíssimos na narrativa bíblica. E esse é um exercício que eu gostaria que você fizesse quando você estudasse a sua Bíblia.
Quando você ler uma história na Bíblia, faça esse exercício. Procure saber aonde que você já leu essa história. Se for nos evangelhos, tente ler a mesma história nos 3 evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. O livro de João muitas vezes foge um pouco das narrativas, ele possui uma narrativa diferente. Ou se você estiver lendo o livro os livros do Evangelho ou o Novo Testamento, lembre-se de procurar também as mesmas palavras estão no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar hoje essas referências ao Antigo Testamento, porque Jesus, ele é o centro de toda a doutrina, de toda a Bíblia, da palavra de Deus. Ou seja, quando você estuda a vida de Jesus, Jesus precisa estar simbolizado em toda a sua amplitude, desde o Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos ver que isso é uma verdade hoje. Então, vamos continuar lendo aqui. Porque dizia, se apenas lhe tocar as vestes, versículo 28, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Se você tiver tempo nessa noite, antes de você dormir, eu gostaria que você leia não apenas o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, mas você consiga ler também o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, desde o capítulo 4 ao final do capítulo 5, e você vai observar algo interessante. Existem 3 histórias que estão sendo contadas pelo evangelista. A primeira começa no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. No final do capítulo 4, a palavra de Deus nos conta a história de Jesus entrando no território dos Gadarenos. Os Gadarenos eram judeus que haviam se mudado para uma região um pouco afastada de Israel, e eles começaram a observar os cultos e as maneiras dos povos que ali moravam. Eles começaram a ter relacionamento e a se casar com pessoas que não eram da linhagem de Israel. E uma das coisas que eles faziam, que era uma abominação aos judeus, eles cultivavam e cuidavam de porcos. E a palavra de Deus nos diz, se você ler ali no livro de Marcos, que no relato do gadareno, do endemoniado de Gadara, existe um momento em que os demônios pedem para que eles não saiam daquela região, mas que vão até onde? Até os porcos. E ali, eu acredito que a fábrica da Sadia naquele dia quebrou, porque todos os porcos morreram. E é engraçado que, para Satanás, os porcos é morada. Parece que ele também se sente bem dentro dos porcos. É algo que ele tem uma afeição. Os porcos simbolizam a sujeira, a doença e tudo mais. Então, ali você vê essa história do livro de Marcos. Logo depois, você entra no capítulo 5. E no capítulo 5, você vai ver uma outra história, que já começa, então, nessa narrativa que nós estamos observando. Jesus está passando por uma cidade e ele se encontra com um homem chamado Jairo, e esse homem, buscando a Jesus, desesperado, dizia a palavra de Deus que Jairo era um dos líderes da igreja local. Ele se encontra com Jesus e diz, vem até a minha casa. Ele se prostra diante de Jesus, algo maravilhoso. Se você começa a observar a história de Jairo, Jairo acerta já desde o início. Ele se prostra diante de Jesus e se coloca numa posição de submissão. No entanto, aparentemente submissão. Parece que Jairo está se submetendo a Jesus. E ele diz a Jesus, vem até a minha casa. Aí você já começa a observar que Jairo aparentemente se submete, mas logo começa a dar ordem para Jesus. Vem até a minha casa, impõe as suas mãos sobre a minha filha e ela será o quê? Curada. Quem que estava ali naquele momento sendo o mestre? Jairo ou Jesus? Jairo queria que Jesus fosse o mestre.
mas ele estava com dificuldade de se render a Jesus. Quantas vezes nós não temos essa dificuldade? Você conhece o poder de Deus, você já ouviu falar de Jesus, você até gostaria de se submeter a Jesus. Você vai a Jesus, você ora, você se prostra, você clama, mas você não se submete à vontade do Mestre. E você vai observar que Jesus não está querendo curar a filha de Jairo. Jesus está querendo curar quem? Jairo. A filha de Jairo não era o problema na história. Muitas vezes na nossa vida o seu problema, como nós dissemos ontem, não é o quê? O problema. Jairo falou, vem até a minha casa, cure a minha filha. O meu problema é que a minha filha está doente. Quando o Senhor curar a minha filha, eu vou voltar a ter paz no meu coração. Jesus sabia que o problema de Jairo não estava no problema que ele imaginava ser um problema. O problema estava que Jairo, ele era um judeu apegado à lei, apegado às regras. E ele achava que ele poderia, assim, conquistar o favor de quem? De Deus. Ele quase disse a Jesus, vem até a minha casa, porque eu sou um homem bom. Olha os reports que as pessoas dão ao meu respeito. Eu sou um chefe dentro da minha igreja, cumpro todos os mandamentos. Tudo aquilo era bom e positivo. O problema é que ele achava que porque ele fazia certas coisas, ele tinha autoridade sobre Deus. E, querido, não existe nada que você possa fazer, eu acredito que eu disse isso várias vezes, nada que você possa fazer para que Deus possa te amar mais ou menos. Ele te ama de forma intensa e maravilhosa. Veja só, Jesus sai da cidade dos Gadarenos, onde ele se encontrou com um endemoniado. E Jesus o curou. Existia alguma coisa naquele endemoniado que o levasse a receber algum tipo de bênção do céu, algum tipo de boas obras que ele havia feito? Não. Ele apenas tinha uma necessidade. Ele apenas vocalizou a sua necessidade e Jesus o curou. Agora, Jairo, ele queria mandar em Jesus. E talvez, aparentemente, querendo mostrar o seu resumê para Jesus, dizendo, olha só, quem sou eu? Por isso, venha à minha casa, ponha a sua mão sobre a minha filha, para que ela seja curada. Aí há até uma outra explicação que muitas vezes eu e você precisamos ter. Quantas vezes nós oramos a Deus e pedimos a Ele que Ele faça a obra dEle na nossa vida, mas você diz a Ele como que a obra deve ser feita. Você quer que Ele te ajude a conquistar, a fazer, a pagar, a receber, a resolver um problema, mas você pede a Ele que seja feito dentro dos seus moldes. Mas é interessante que Deus, Ele foge dos moldes, porque Ele conhece milhares de outras formas de fazer com que eu e você possamos receber as bênçãos que estamos pedindo, talvez não naquele momento, porque existe dentro do processo pedagógico de Deus algo chamado tempo, e o tempo nos ensina milhares de lições para confiarmos mais e mais em Deus. Então, quando Jairo fala para Jesus, vem até a minha casa, impõe a mão sobre a minha filha, Jesus até aceita esse convite e vem andando com Jairo, mas a palavra de Deus é interessante, porque o livro de Marcos é o livro da pressa. Se você ler o livro de Marcos, você vai perceber que parece que Marcos está apressado em seu livro. Ele quer logo chegar até a cruz, porque Marcos quer contar a história da cruz. Ele passa muito tempo da sua narrativa falando da cruz. Então Marcos, quando ele conta as histórias, ele passa nessas histórias de forma apressada. Mas nesse momento, parece que Marcos quer colocar ao leitor que Jesus não estava com pressa. Aliás, Jesus nunca tem pressa, porque Jesus nunca está atrasado. Ele vive num tempo perfeito e tudo o que ele faz é perfeito. Você nunca vai encontrar Jesus dentro das Escrituras esbaforido, cansado, correndo de um lado para o outro. Aliás, quando as pessoas o procuravam desesperadas, onde está Jesus? Onde ele estava? Orando. Ele não vivia dentro de nenhum tipo de pressão da agenda, e ele viveu como talvez o homem mais ocupado da terra. Mas ele tinha tempo para o Pai. Ele vivia em comunhão com Deus. Ele nos dá uma lição muito importante, querido. O que é mais importante é viver em comunhão com Deus. Todas as outras coisas você faz. Mas se você não tem comunhão com Deus logo durante a sua manhã, se você não vive em comunhão com Deus, querido, nada na sua vida vai dar certo.
Você pode ter um dia de 32 horas, você não vai conseguir completar esse dia. Mas se você passa um tempo com Deus, todas as coisas na sua vida parece que vão se encaixando. Porque Ele manda os anjos dele, e os anjos do Senhor vão ao seu redor, protegendo você e fazendo com que as bênçãos de Deus caiam sobre a sua vida. Então Jesus nos mostra essa lição, e eu gostaria que você ficasse observando nessa narrativa. Jesus aparentemente está ali, ele não está com pressa, aí diz a palavra de Deus que no meio dessa multidão que vai seguindo Jesus, Jesus era o homem do momento, todo mundo queria estar perto de Jesus. Alguns queriam estar perto de Jesus porque procuravam questioná-lo. E eu vejo que hoje muitas igrejas estão lotadas, mas como pastor, eu não fico muito comovido com igrejas lotadas, porque eu sei que em igrejas lotadas nós temos diversos grupos. Nós temos os grupos de pessoas que vão à igreja apenas para questionar. Eles não vão na igreja para ouvir a palavra de Deus. Eles usam a palavra de Deus para os seus questionamentos, para as suas próprias insanidades, e a igreja, na verdade, se transforma num verdadeiro ringue para lutas de doutrinas e lutas de personalidades. Vão ali para questionar, para falar do pastor, da igreja, da música, do cantor e tudo mais. Tem pessoas que vão à igreja apenas para isso. Eu não digo a você que você deve entrar numa igreja cego. Você tem que ter, segundo a palavra de Deus, você tem que testar o quê? Testar os espíritos. Você não pode simplesmente aceitar qualquer coisa que vão te falando ou qualquer coisa que você vai observando, dizendo, Deus está ali só porque uma música está sendo cantada ou um pastor está pregando. Nós temos visto, infelizmente, que a palavra de Deus tem sido usada de forma incorreta. Mas muitas pessoas vão à igreja apenas para questionar. O coração fechado e vão para questionar. No grupo que seguia Jesus, milhares de pessoas estavam ali para questionar. Viviam para questionar a ele, os métodos dele. E os fariseus talvez seja o grupo que nós mais conhecemos como sendo os questionadores, os inquisidores. Todas as vezes que eles aparecem para apontar o dedo para Jesus, criticar os métodos de Jesus, dizer a Jesus o que ele deveria estar fazendo. Então esse grupo, Jesus, aliás, dá uma reprimenda muito forte a esse grupo, chama eles de sepulcros caiados, de raça de víboras, mas muitas vezes tentando alertá-los. Porque eles, na verdade, estavam tentando seguir a Deus, mas estavam sendo, talvez, perdendo o foco por causa que estavam ali apenas para questionar. Outras pessoas seguiram a Jesus, e eu acredito que hoje, da mesma forma, seguem a Jesus porque querem obter de Jesus apenas milagres. Eu tenho visto muitas igrejas assim. A doutrina do milagre, a teologia do milagre do aqui e agora. Se você não recebe uma bênção especial, um milagre especial, se um coxo não começa a andar na igreja, se alguém não recebeu nenhum tipo de cura, parece que não teve culto. E às vezes as pessoas vão à igreja apenas para receber desse Deus Papai Noel um presente. E se não recebem um milagre, perdem logo a sua fé e começam a ficar enfraquecidos na sua vida espiritual. Algumas outras pessoas vão à igreja não para questionar, nem para receber milagres, mas vão porque simplesmente encontram na igreja um grande grupo social onde eles vão para encontrar os seus amigos e fazer algum tipo de amizade. A igreja, graças a Deus, é um lugar maravilhoso para você fazer amigos, encontrar pessoas e se relacionar. Mas a igreja em si não é apenas esse o objetivo da igreja. E muitas pessoas encontram na igreja apenas um grupo social. E eu vejo que naquele tempo muitas pessoas seguiram a Jesus porque era o modismo da época. Jesus estava fazendo milagres, as pessoas estavam seguindo a Jesus. O que está fazendo hoje? Eu estou seguindo Jesus ali. Eu também vou, não estou fazendo nada, eu vou. E tem muita gente assim hoje, não tem nenhum compromisso com Deus. Apenas vão. Poderiam estar na igreja como poderiam estar no shopping. Não tem compromisso com a igreja. Não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a verdade. Apenas sentam no banco. Quando a coisa aperta um pouco, vamos embora. Não estava aqui mesmo fazendo nada. Vamos embora. E esse grupo era muito grande, tanto é que quando Jesus morreu na cruz, cadê o povo? Os que procuravam milagre, o milagreiro morreu. Os que questionaram a Jesus, continuaram lá questionando, pararam de questionar, acabou, não tem mais o que falar, vamos embora. E aqueles que viveram para apenas andar com Jesus, porque era o que todo mundo fazia. Quando todo mundo parou de fazer, eles também pararam de fazer. Então eu vejo que hoje existem esse mesmo
pensamento. Mas existiam pessoas que procuravam a Jesus como essa mulher, porque ela sabia que Jesus era a última e a única solução para a vida dela. E sabe, querido, o Evangelho de Mateus nos mostra nessas histórias do gadareno, de Jairo e dessa mulher, que para esses 3 grupos de pessoas que estão simbolizados nessas histórias, Jesus foi a última opção. O gadareno, ninguém mais o visitava. Vivia acorrentado, diz a palavra de Deus. À noite, só se escutava os seus grunhidos, ninguém chegava nem perto. Ninguém tinha coragem de visitá-lo mais. Para ele, não existia mais solução. Para Jairo, ele talvez tentou tudo também e foi se encontrar com Jesus. Não existia mais solução. Tanto é que no fim da sua história, a sua filha morreu, e nós vamos chegar lá. E para essa mulher, a palavra de Deus diz que por 12 anos, ela viveu buscando todos os médicos curas da sua época, mas ela gastou tudo quanto possuía e não havia encontrado nenhuma solução para o seu problema. E eu fico imaginando, será que Marcos não está querendo dizer para a nossa sociedade hoje? Para de procurar em todos os lugares. Por que você não vai logo a Jesus? Por quê? Por que você tenta resolver o seu problema financeiro de forma apenas humana, baixa, rasteira? Eu não digo que você não tem que trabalhar. Você tem que trabalhar porque a palavra diz que pelo suor do seu rosto você vai viver. Mas a verdade é que o nosso problema é que nós não buscamos a Jesus quando logo acontece o problema. Você tenta resolver. Eu sou assim, você é assim. Você luta, você chora, você sua, você vai de um lado para o outro, de repente acontece que você pensa, nossa, eu vou buscar Jesus. Mas aí você se sente um hipócrita. Que você acha, puxa, eu já tentei todas as coisas, se eu for a Deus agora, Ele não vai me aceitar? Mas a palavra de Deus, eu acho que no livro de Marcos, Ele está querendo dizer assim para mim e para você, não importa se você veio me buscar no começo ou no fim da sua vida, no começo da sua jornada ou no fim da sua jornada, eu ainda paro para ouvir os teus problemas. Eu ainda sou a solução para os teus problemas. Se você nessa noite está procurando a solução para o problema, o seu problema é que você ainda não conseguiu entender que a solução é Cristo Jesus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque ao Senhor Jesus. Clame pelo seu poder, espere pelas suas respostas, viva seguindo aquilo que Ele orientou você a fazer, e o resultado será você sendo abençoado, porque assim foram todos aqueles que se encontraram com Ele. Querido, se Jesus não falhou com o gadareno, se Jesus não falhou com Jairo, se Jesus não falhou com a mulher que estava passando por esse problema de fluxo de sangue, Ele não vai falhar com você. É isso que Marcos está dizendo. Todos aqueles que confiaram nele, que o buscaram, mesmo sendo Jesus a última opção, eles o encontraram e Jesus o salvou. Jesus é a única opção para esse mundo. Pessoas gastam dinheiro em todas as outras coisas, tentando encontrar paz, tentando encontrar um sentido para a vida. Pessoas casam tentando encontrar um sentido para a vida. Pessoas têm filhos tentando encontrar um sentido para a vida. Pessoas trocam de carro tentando encontrar um sentido para a vida. Pessoas viajam o mundo procurando um sentido para a vida e não encontram um sentido para a vida, porque o sentido da vida é Jesus. E se você não encontrou Jesus, se você se encontrou com uma doutrina, com uma igreja, com um templo, com amigos, mas se você não se encontrou com Jesus, você pode estar sentado nessa igreja nesse momento e você ainda não conseguiu entender o objetivo do Evangelho, que é Cristo Jesus. Querido, não é uma doutrina, não é uma igreja, não é um pastor, não é uma verdade bonita, é a pessoa de Jesus. E você vai entender isso agora. Porque a história dessa mulher não termina aí. Quando a palavra de Deus diz que ela procurou e não encontrou por 12 anos, foi de um lado para o outro, ela tomou a decisão de então ir até Jesus. Mas a multidão que estava ali a impossibilitava de tocar a Jesus, de conversar com Jesus, de contar a Jesus os problemas dela.
Às vezes parece que Deus é inacessível, não é verdade? Às vezes parece que só o pastor Marcos ou o pastor César podem orar por você. Eu tenho muitas pessoas que falam, pastor, ora por mim. Eu falo, mas eu oro por você, não tem problema. A Bíblia fala orar uns pelos outros. Mas será que você não acredita que a sua oração também tem o mesmo poder que a minha? Querido, não existe nenhum tipo de acesso especial ao céu. Todos nós, a palavra de Deus diz, todos nós caímos, todos nós carecemos da graça de Cristo, você e eu. Eu posso orar por você, mas eu digo a mesma coisa para você, por favor, ore por mim. Porque quando eu sair dessa igreja, querido, eu sou apenas um jovem tentando caminhar, olhando para Jesus, e às vezes eu caio, às vezes eu falho. Às vezes as pessoas colocam muita ênfase naqueles que estão ao redor de Jesus. Querido, eu já vi muitos pastores e pessoas que estão perto de Jesus, mas nunca o conheceram. Aquela mulher olhou para o grupo dos discípulos, todos ao redor de Jesus, pensou, eu não sou digna nem de chegar perto dele, nem de falar com ele. Mas na sua fé, na sua pequena fé, ela vai se chegando perto de Jesus. Dizem alguns estudiosos que porque ela tinha esse problema de fluxo de sangue, as mulheres que estão aqui presentes conseguem dimensionar um pouco do que é esse problema. Os homens podem também dimensionar, porque imagina uma mulher assim por 12 anos. Elas ficam um pouco mais complicadas. Os maridos sabem. 12 anos assim. Ela não podia se relacionar com seu esposo, ela tinha dificuldades físicas. Existia uma regra judaica que nós podemos ler no livro de Levíticos, capítulo 15, que impossibilitava essa mulher de ir ao templo. Ou seja, ela ficou segregada, sozinha, sem contato com pessoas, amargurada, triste, cansada, sobrecarregada. Diz alguns estudiosos bíblicos que essa doença a encurvou. E uma vez eu encontrei uma senhora, de uma forma muito interessante, numa das viagens que eu fiz, e essa senhora, ela simplesmente era totalmente encurvada, e eu me lembrei da história dessa mulher. Uma pequena senhora encurvada, e eu fiquei imaginando, será que essa mulher também não era assim? Só olhava para baixo, o mundo nas suas costas, cansada. Havia dizimado os seus recursos. Agora ela vai a Jesus, mas ela não consegue conversar com ele, talvez porque se sentia inferior, talvez porque sentia que não era importante, que Jesus não daria atenção a ela. Mas diz a palavra de Deus que ela vai e toca nas vestes de Jesus. E nós lemos no livro de Mateus que ela tocou não nas vestes apenas, ela tocou num lugar específico. Ela tocou aonde? Na orla, na barra. E agora eu gostaria que você entendesse a beleza do Evangelho. Quando você estuda a palavra de Deus, quando Jesus é o centro da doutrina, agora você vai entender algo maravilhoso. Quando ela tocou na orla da barra do vestido, da veste de Jesus, ela foi imediatamente o quê? Curada. Imediatamente. Jesus se assustou. E assustou os discípulos quando ele perguntou a todos, quem me tocou? Uma pergunta que parece ser de uma infantilidade incrível. Se não viesse de Jesus, você chamaria aquela pessoa de maluco. Os discípulos, naquele momento, olharam para Jesus e falaram, Senhor, fala baixo, por favor. Cuidado com o que o Senhor vai falar agora. Todo mundo aqui está andando perto. Está todo mundo tocando você. Querido, tem muitas pessoas que vão à igreja, oram, falam de Jesus, mas nunca o conheceram. A palavra de Deus nos diz que chegará um momento, quando Ele retornar, que pessoas chegaram e falaram, mas eu preguei, eu cantei, eu era um líder. E Ele vai falar, eu nunca te conheci. Mas eu andei tão próximo, eu fiquei tão perto, eu cheirava como crente, eu falava como crente, eu andava como crente para todas as pessoas, eu era um exemplo, mas eu, na verdade, nunca toquei o coração de Cristo. E nunca fui tocado por Ele. Andei perto, falava dele, mas não o conheci de forma verdadeira e profunda. Agora veja só, ela toca naquele lugar e recebe poder. Jesus vira e fala, quem me tocou? Assustado, ele sabe que saiu dele poder.
parece que ela roubou de Jesus uma bênção. Sabe, queridos, tem bênçãos que quando você ora, eu disse isso ontem à noite, quando você ora, é impossível de você não receber. É impossível. Quando você pede a Cristo Jesus salvação, é impossível que Ele não olhe para você e lhe dê a salvação. É impossível. Agora, existem outras bênçãos que, como eu disse ontem a vocês, são bênçãos que nós recebemos porque são bênçãos especiais. São bênçãos que, ao nós nos relacionarmos com Deus e seguindo a Ele, seguindo os seus mandamentos, nós somos abençoados por isso. Veja só, quando ela tocou a orla da veste de Jesus, ela estava, na verdade, fazendo algo profético. Jesus era um judeu. Como judeu, ele se vestia como judeu. E porque ele se vestia como judeu, ele se vestia com um manto que talvez, se você já viu um judeu ainda hoje, eles se vestem assim. Eles têm um manto. E esse manto possui franjas. Você já viu essas franjas que os judeus têm nas suas roupas? Alguns não têm as franjas não estão coladas à sua roupa, mas estão coladas na cintura, descem pela coxa. E é uma cordinha, talvez você já tenha visto isso. Em Nova York você vê muito os judeus com essas cordinhas. Nos aeroportos você vê alguns desses judeus com essas cordinhas. Jesus, ele andava como judeu. A sua roupa era de judeu. Jesus era judeu. E a palavra de Deus claramente nos diz que ela tocou aonde? Na orla. Em inglês é hem. Em hebraico, a palavra usada aqui é tzitzot. Ou então, traduzida ainda mais para o hebraico moderno, é talit, que é onde fica essas franjas. E você fica pensando, mas pastor, o que isso tem a ver? O senhor vai falar agora de moda judaica para mim? Não tem nada a ver, Jesus, moda, franjas na roupa, tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque essas franjas simbolizavam algo incrível e maravilhoso. Vá lá no livro de Números, no capítulo 15. Números, capítulo 15. Versículo 37 e 41. Números, capítulo 15, versículo 37 e 41. Essa é uma ordenança que Deus havia dado aos judeus da época de Moisés. E algumas dessas ordenanças se cumpriram em Jesus. Infelizmente, os judeus não conseguiram entender e não conseguem entender isso. Que algumas dessas ordenanças terminaram em Cristo Jesus. Jesus cumpriu algumas dessas ordenanças, principalmente as leis cerimoniais. Não as leis morais, porque nós sabemos que os 10 mandamentos foi dado por Deus para que o homem e a mulher vivessem em conformidade com a lei. Os 10 mandamentos não foi dado no Sinai, os 10 mandamentos nasceu no coração de Deus, foi escrito apenas por Moisés, mas já era uma lei em voga até mesmo no Jardim do Éden, onde Adão e Eva guardavam o sábado. Agora, algumas outras leis foram dadas por Deus a Moisés, para que o povo de Deus seguisse algumas dessas leis que apontavam para Jesus e seu sacrifício. E quando Jesus veio e morreu na cruz, algumas dessas leis ali dentro do templo terminaram, deixaram de existir. Por exemplo, os sacrifícios. Não existe mais o porquê o sacrifício de ovelhinhas, que simbolizavam a vinda do Messias. E o Messias já morreu na cruz do Calvário. Portanto, essa lei cerimonial terminou, não tem mais vigência. Mas nós estamos falando aqui de leis morais. Agora, eu quero que você preste atenção especificamente nesse texto, no capítulo 15, no versículo 37. Veja só. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam o quê? Borlas pelas suas gerações. Borlas também podem ser traduzidas como os tissotes, ou como essas franjas que talvez esteja na sua Bíblia. E as borlas em cada canto presas por um cordão azul. Se eu tivesse tempo, eu pregava um sermão só sobre essa questão da cor azul na Bíblia. Me chamem de novo um dia aqui que eu prego só sobre isso. A cor azul na Bíblia é um sermão incrível. A cor preferida de Deus é a cor azul. É também a minha, por coincidência. Mas, de verdade, a cor azul é a cor preferida de Deus. E a gente poderia estudar sobre isso.
mas é maravilhoso. Versículo 39. E as borlas estarão ali para quê? Preste atenção agora. Vendo-as vos lembrei do quê? De todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. De todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Os judeus andavam, e essas franjas, que eram 4, 2 na frente, 2 atrás, simbolizavam que eles deveriam andar segundo a lei do Senhor. É por isso que na palavra de Deus nós encontramos diversos textos dizendo que eles deveriam andar segundo a lei de Deus. Porque em cada ação da vida deles, a lei de Deus deveria ser representada. A lei de Deus nunca foi dada para que ela fosse apenas uma lei cerimonial, algo de fora. A lei de Deus foi dada para que haja uma transformação no coração. E quando a lei está no coração, você anda em conformidade à vontade de Deus. Esse era o símbolo que Deus estava querendo dar aos judeus. E Jesus, ele veio para ser o próprio significado da lei. Em todos os aspectos da vida de Jesus, por onde ele andou, ele cumpriu a vontade do Pai. Jesus andou, Jesus foi a lei. Jesus, ele é a lei. Ele é a lei de Deus de forma clara, porque ela foi vivida. Jesus não apenas falou da lei, Jesus viveu a lei. E a lei que Jesus viveu foi a lei de amar ao próximo, de amar com compaixão, de viver de uma forma de vida sacrificial. E ouvindo sempre a voz de Deus, Jesus andou em conformidade à lei. Agora, quando essa mulher tocou nas vestes de Jesus, segundo a palavra de Deus, ela tocou aonde estava simbolizado o quê? Os mandamentos, a palavra de Deus. Isso é fantástico. Sabe por quê? Porque Jesus não está mais hoje entre nós, mas os seus mandamentos continuam aqui entre nós. Jesus fisicamente deixou de andar por essa terra, ele enviou o seu Santo Espírito. Mas se você hoje quiser tocar a Cristo Jesus, a forma mais fácil que você tem para se encontrar com Cristo Jesus é seguindo os seus mandamentos. Porque aquela mulher, ao tocar nos mandamentos, simbolizados pela franja, recebeu de Jesus o quê? Poder e cura. Ah, pastor, mas isso aí é papo de adventista. Vai lá para Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Ah, o senhor está falando que então se eu guardo as leis de Deus eu posso ser curado? De diversos aspectos, sim. Ao sermos fiéis às leis de Deus, nós recebemos cura, até mesmo cura física. Ah, querido, se você segue os mandamentos de Deus, você é um homem e uma mulher que possui uma vida e uma vida em abundância. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. A guarda dos mandamentos não foi dada para tirar a sua alegria. A guarda dos mandamentos foi dada para que você viva uma vida em abundância, para que você tenha cura, para que você possa ser uma pessoa feliz, realizada e completa. Preste atenção, Isaías capítulo 59, me perdoem. Isaías capítulo 59. Não, é 58 mesmo. Vamos para o 58. Olha só, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes o quê? As ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e desfaleças todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em tua casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá o quê? A tua luz, como a alva. A tua cura fará o quê? Brotará. Pastor, mas não está falando da lei? Ué, mas não são os nossos irmãos evangélicos que dizem que Jesus disse a nós que novo mandamento vos dou? Que faça o quê? Que ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? O que é mais importante do que amar o próximo do que fazer isso daqui? Cuidar do faminto,
dos pobres e desabrigados. Não é isso aqui que a palavra está dizendo? Então, quando Jesus está apontando que novo mandamento vos dou, quão novo é o mandamento que Jesus deu? Era o mandamento mais antigo que existia. E qual é esse mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. E aonde que nós encontramos a totalidade desse mandamento? Na segunda tábua da lei. Ali nós encontramos mandamentos de Deus para que nós pudéssemos o quê? Amar ao próximo. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. A palavra de Deus aponta para o próximo. Ah, mas pastor, e onde está dizendo então que nós devemos guardar os outros mandamentos aqui no livro de Isaías? Olha só, a palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus produzem cura. Agora vai lá para o versículo 13, no mesmo capítulo. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei o quê? Cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor assim o disse. Quando aquela mulher tocou a orla, a barra do vestido de Jesus, que simbolizava a palavra de Deus, a lei de Deus, ela estava tocando duas coisas importantes que eu e você hoje podemos tocar. Você quer ser curado? A palavra de Deus diz assim, você e eu também somos como aquela mulher. Todos que nós estamos aqui hoje sentados nessa igreja somos como ela. Todos nós tentamos, com os nossos próprios recursos, encontrar a salvação. Todos nós tentamos, com os nossos próprios recursos, encontrar paz. Todos nós estamos gastando energia e dinheiro tentando encontrar solução para a nossa vida. A história daquela mulher é a minha, é a sua história. Mas aí você vai até Jesus. E infelizmente você não consegue falar com ele pessoalmente, porque Jesus hoje está assentado no trono do céu. Mas nós ainda temos algo para tocar. E ele nos deixou esse algo, que são os mandamentos de Deus. E quando você os guarda de forma completa, não de forma apenas verbalizando-os, mas vivendo-os, cuidando dos pobres, dos necessitados e dos oprimidos, e guardando a lei de Deus, que ali está simbolizada pelo sábado, em Isaías capítulo 58, a palavra de Deus diz que você vai receber cura e você e a sua família resplandecerá sobre a terra. Quando você toca os mandamentos de Deus, que são símbolos da graça de Jesus Cristo. Agora, quando você entende os mandamentos de Deus nessa perspectiva, os mandamentos de Deus param de ser algo mandatório de forma que tire a tua alegria, mas passam a ser instrumentos de cura na sua vida. Você já se perguntou por que Jesus Cristo gostava de curar no sábado? É porque o sábado é um dia de cura. É um dia de cura para a alma, é um dia de cura para o físico, é um dia de cura para os teus problemas emocionais. Você já se perguntou por que quando você faz o bem, você se sente melhor do que quando você não faz o bem? É porque quando você cumpre os mandamentos de Deus, você recebe o quê? Cura. E quando aquela mulher tocou na orla da barra de Jesus, ela estava tocando o que simbolizava para os judeus os mandamentos de Deus. Agora, se você se lembra comigo, lá no livro de Marcos, também no capítulo 15, nós vamos terminar agora. Quando Jesus estava para ser crucificado, a palavra de Deus diz que os judeus fizeram o quê? Os soldados romanos tiraram de Jesus o quê? As suas vestes. O mesmo vestido, a mesma túnica que talvez aquela mulher tocou, foi tocada pelos soldados romanos. Tá certo? Vamos dizer que eles tocaram talvez na mesma roupa. Eu não sei se Jesus tinha 5 ou 6 mudas de roupa, mas se ele era judeu, como nós já afirmamos que ele era, ele também usava as roupas dos judeus, então a roupa que Jesus estava usando no dia da crucifixão também tinha as mesmas franjas que aquela mulher um dia tocou, mas os soldados romanos tiraram aquela roupa, jogaram no chão e lançaram o que sobre aquela roupa?
sorte. Agora, alguns dos soldados romanos, ao tocar naquela roupa, recebeu poder? Não? Nada. Por quê? Mesma roupa, mesma túnica, mesmo símbolo. Por que que tem gente que vive tocando nos mandamentos de Deus e não recebe poder? Por que que tem gente que guarda o sábado, dá o dízimo, vai na igreja, faz de tudo e não é feliz? Por que que tem gente que fica dentro desse sistema religioso, pega na roupa, brinca com a roupa, tira sorte na roupa, mesma roupa? Qual é a diferença? Quando a mulher tocou na roupa, onde estava a roupa? Em Jesus. Quando os soldados pegaram na roupa, o que eles fizeram com a roupa? Tiraram a roupa de Jesus. Querido, se você tirar os mandamentos de Jesus, os mandamentos viram apenas mandamentos. Você vai ficar igual o soldado romano. Pega na roupa, brinca com a roupa, vai na igreja no sábado, dá o dízimo, não é feliz. Faz de tudo, mas não é feliz. Agora, deixe os mandamentos colados em Jesus. E aí você vai saber que o sábado deixará de ser apenas um dia de guarda, mas se transformar num dia de cura. Porque Jesus está no sábado. Ele é o Senhor do sábado. Jesus nos deu os mandamentos não para que nós tirássemos os mandamentos dele. Jesus nos deu os mandamentos para que nós pudéssemos observá-lo à luz da sua própria santidade. Querido, se você tirar os mandamentos do corpo que é Cristo, você vai viver apenas uma vida de legalismo. Você vai tentar guardar tudo. No final da sua vida você vai ser infeliz. Como eu já encontrei muitos. Como eu já vivi assim. Cansado. Sobrecarregado. Tentava tudo, fazia tudo, cumpria todas as regras. Aí um dia eu pensei, será que eu estou fazendo isso por amor a Jesus? Será que eu estou deixando esses mandamentos colados em Jesus? Aí eu comecei a ir à igreja pensando, sábado não é dia de guarda, sábado é o dia de eu me encontrar com o meu Salvador Jesus. Sábado não é o dia que eu vou apenas na igreja, sábado é o dia que eu saio para contar aos outros, para fazer a vontade do meu amigo Jesus. Eu guardo os mandamentos de Deus não porque eu quero, de alguma forma, manusear o sagrado. Eu guardo os mandamentos de Deus porque os mandamentos de Deus me apontam para aquele caráter maravilhoso que é o caráter de Jesus. E quando você fizer isso na sua vida, a palavra de Deus diz que você vai receber cura e poder. Ah, querido, se você começar a fazer isso na sua vida, você vai, como aquela mulher, naquele momento, instantaneamente, você vai ser curado. Todos os sábados que você voltar a essa igreja, você vai receber cura. Cura espiritual, cura emocional, cura para os seus problemas. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o Salvador do mundo, que desceu para ser a lei de Deus vivida, praticada. Se você quiser guardar a lei de Deus, olha para Jesus. Veja o que Ele fez. O que Jesus fazia aos sábados? A palavra de Deus diz que como era sua costume, Ele ia às sinagogas ao sábado, mas Ele não ficava só lá. Ele saía, curava as pessoas, amava o próximo. Não é difícil você observar os mandamentos de Deus, mas se você os tira de Jesus, fica quase impossível. Fica muito difícil. Viram regras, viram preceitos, normas que tiram a sua felicidade. Mas quando você se encontra em Jesus, dentro desses mandamentos, não há nada melhor na vida cristã. Que Ele possa ser o seu Salvador nessa noite. Porque é isso que Ele quer fazer. Ele andou, viveu entre nós, para que hoje eu e você pudéssemos tocá-lo. Se você quiser tocar a Jesus nessa noite, Ele está ainda available. Ele está à sua disposição. Que Deus te abençoe. A Laura vai cantar essa última música. Eu te peço que feche os seus olhos e pense nessas letras que falam. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: aqui está a perseverança dos os que guardam e têm a fé
mandamento e Jesus. Mandamento e Jesus. Tira o mandamento e só fica Jesus, é uma teologia falida. Deixa o mandamento, tira Jesus, é uma teologia falida. Nós temos que aprender todos os dias a colocar os mandamentos dentro da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19 nos dá uma maravilhosa perspectiva da volta de Jesus. Diz que quando ele voltar, ele vai estar com seu cavalo branco. E a palavra de Deus diz que estará escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alguns judeus acreditam que isso que estará escrito na sua coxa, na verdade, será o Tsatzot, que é essa franja grande. Jesus voltará vestido com aquele manto que simbolizava os seus mandamentos. As vestes de Jesus podem, na verdade, nos dar lições maravilhosas de como nós devemos viver a nossa vida hoje. Que você possa viver a sua vida tocando nessas vestes, nesses mandamentos que Ele nos deixou. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa noite queremos te pedir que o Senhor possa permitir que o Teu Santo Espírito traga do céu cura ao nosso coração. Eu sei, Senhor, que todos que estamos aqui nessa noite somos como aquela mulher. Ela vivia com uma hemorragia, perdia sangue. Senhor, a hemorragia nada mais é do que o símbolo do pecado. De nós, todos os dias, nós não conseguimos viver, vivemos capengando, tentando, gastamos a nossa energia buscando coisas nessa terra, mas somente Jesus Cristo é a solução. Hoje nós vamos até a Ti, Senhor, como ela foi. E o Senhor nos diz, se você tocar nos meus mandamentos, se você viver os meus mandamentos, você vai receber cura. Então nos ensina, Senhor, a viver nos mandamentos que o Senhor nos deixou de forma completa e bonita. Que não sejam apenas regras, que não sejam apenas doutrinas, mas, Senhor, que sejam preceitos que vivam dentro do nosso coração e que ao fazermos isso, Senhor, possamos estar ligados ao Teu coração. Senhor, nos ajude a nunca tirar os Teus mandamentos de Ti, a despir o Senhor dos Teus mandamentos, a usar os mandamentos como os soldados romanos usaram as suas vestes, jogando sorte sobre elas. Pai querido, nos ensine a usar esses mandamentos de forma que eles possam nos trazer cura e vida em abundância. Abençoa essa igreja e cada um de nós que estamos aqui, para que possamos viver andando segundo os Teus mandamentos. Em Teu santo nome. Amém.